Bom dia, meus irmãos, graça e paz. Alegremente estamos mais uma vez na presença do Senhor e gratos ao nosso Deus pelo privilégio de podermos adorar o Senhor na beleza da sua santidade. Igreja reunida diante do nosso Deus, eu quero agradecer os irmãos que têm perseverado e reservado este momento para juntos adorarmos o nome do nosso Deus. Famílias inteiras participando. Devemos perseverar. Meus irmãos separaram este tempo, tanto nas quartas-feiras, quanto domingo pela manhã e domingo à noite, porque é o tempo dedicado para que, como igreja, estejamos reunidos e tenhamos este momento de adoração em torno da palavra de Deus, compartilhando os pedidos de oração, as ações da igreja, as nossas necessidades e lutas, tudo isso diante do nosso Deus, através da participação de cada um dos irmãos, membro da nossa igreja. Se há um parente, há um outro irmão que não tem tido a oportunidade, então ajude-o neste momento para que todos, ou o maior número de pessoas, sejam alcançadas. Nós estamos ainda limitados por conta da transmissão dos nossos cultos, mas estamos trabalhando em prol disso até que possamos voltar aos nossos cultos presenciais. Então são todos muito bem-vindos, saúdo os irmãos com a graça, com a paz do Senhor. E também quero pedir aos irmãos que, se tem algum pedido de oração, alguma necessidade, apresente-o neste momento para que a gente possa, no momento da intercessão, orar pelos irmãos que estão enfermos. Também, meus irmãos, estamos diante do desafio das contribuições financeiras, a responsabilidade, dízimos e ofertas de todos nós para o sustento da obra do Senhor. Vários irmãos têm feito isso durante todo este período, mas há outros que não têm conseguido fazer. Então eu peço aos irmãos que aqueles que estão empregados, têm o seu salário normalizado, façam isso, porque a sua igreja está também fazendo ou cumprindo os seus compromissos. As nossas contas estão nas redes sociais, e se você não tiver, pode mandar uma mensagem que o pastor envia. Também a nossa secretaria está funcionando de segunda a sexta, no horário comercial, para também receber. E alguns irmãos com mais dificuldade ou limitação de transferência bancária estão levando até a igreja. Então eu sou grato à fidelidade dos irmãos e apelo aos demais que também façam isso da mesma maneira, porque a nossa igreja está com seus compromissos em dia e também outros vencendo, para que a gente não tenha que postergar nenhum deles. Também estamos acolhendo as doações de alimentos. Irmã Elaine, ministra de Ação Social, está pedindo aos irmãos que possam contribuir com cestas básicas, e ela colocou nos grupos de oração e nos grupos de WhatsApp da igreja o que ela está precisando para continuarmos. Já agora são quase 200 cestas distribuídas, mas existem mais este mês. Novamente, as pessoas que pegaram no mês passado, receberam, também precisam receber. Então, os irmãos que puderem, poderão fazer as suas doações também. Painel de fotos da família. Vi vários irmãos compondo seus painéis e colocando nas redes sociais, e alguns marcando a igreja. Se você não marcou a igreja, lá na página da igreja, faça isso, porque até o final iremos produzir um vídeo também homenageando as famílias e falando a respeito do mês da família, intercedendo, agradecendo a Deus pelas famílias da nossa igreja, tá bom? Eu quero orar com os irmãos, pedindo a direção do Senhor sobre os nossos cultos passados agora, sobre o nosso culto passado agora, a palavra de informação aos irmãos. Senhor nosso Deus, Pai querido, estamos mais uma vez diante da Tua presença e Te louvamos, ó Deus, agradecido pelo privilégio de estarmos diante da Tua presença, podemos buscar a Tua face, render-te graças, Senhor, na manhã deste domingo, renovados, ó Deus, em fé, e queremos, ó Deus, continuar caminhando de graça em graça, de fé em fé,
de glória em glória. Ó Deus, em todo o tempo, exaltando o nome do Senhor e dizendo, ó Deus, o Senhor é bom para com Israel, o Senhor é bom para com a igreja do Senhor, o Senhor é bom para comigo, para com a minha família, para com a igreja do Senhor. Por isso, Pai, receba o nosso louvor, toda a nossa adoração, e como igreja continuaremos adorando o Senhor a despeito das situações adversas, difíceis, que ora estamos vivenciando. Abençoe todas as famílias da tua igreja, Senhor. Abençoe todos os meus irmãos, seus familiares, amigos, ó Deus, colegas de trabalho, que todos continuem sendo alvos da tua graça, da tua bondade e da misericórdia do Senhor. Oro, pois, agradecido assim, eu oro no nome de Jesus. Amém. Digo, meus irmãos, nesta manhã o Evangelho será pregado em todas as nações. Mateus capítulo 24, o verso de número 14. Diz assim este versículo: e será pregado este Evangelho do reino por todo o mundo para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Eu quero reservar este momento de gratidão a Deus pelas bênçãos que temos recebidos do Senhor. A gratidão é uma virtude cristã, é uma virtude do discípulo de Jesus. Os seguidores do Senhor devem todo o tempo serem gratos ao Senhor pelas suas bênçãos, pelos seus cuidados, pelos seus livramentos, pelas manifestações graciosas do Senhor na nossa vida. Então eu quero apresentar aos irmãos a restauração da saúde todos nós, dos nossos familiares, o nosso sustento. Deus tem nos sustentado, meus irmãos, e o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor é mesmo o nosso provedor, o nosso Yahvé Jireh. Então agradeçamos a Deus pelo sustento, pelo emprego daqueles irmãos que estão empregados, por aqueles que estão desempregados. Continuaremos orando, intercedendo. Então louve a Deus, agradeça ao Senhor, porque você tem o seu emprego, seu salário está em dia. Que privilégio, que bênção neste momento, é dádiva do Senhor na nossa vida. Pela nossa família, vamos agradecer o Senhor, esposo, a esposa, os filhos, a todos aqueles que estão junto de nós. Vamos render graças. Louve ao Senhor, apresente sua gratidão a Deus pela sua família, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas famílias. Abençoe, ore também agradecendo pela liderança da nossa igreja, pelos pastores, a minha vida, a minha família, pelos pastores que estão na nossa igreja, pastor Daniel, pastor Benjamin, pastor Luiz, pastor Lucas. Vamos agradecer, vamos orar pela família de cada um de nós, orar pelos nossos diáconos, pelos nossos ministros, pelos líderes de departamentos, nossos professores, escola bíblica dominical. Vamos agradecer a Deus por esta liderança tão firme, tão segura, que neste tempo tem somado esforços para juntos enfrentarmos toda esta situação desafiadora. Então cubra a sua igreja, cubra a sua liderança de oração, e neste momento agradeceremos a Deus pela vida de cada um de nós por esses motivos. Se você tem algum motivo de gratidão, também pode apresentar ao Senhor nesta hora. Eu quero agradecer a Deus porque muitos irmãos, amigos, colegas, pastores, a liderança do Lar Batista de Crianças, muita gente orando aqui em São Paulo, fora do país, orando pela saúde do Marcelinho, nosso filho caçula, pela sua restauração. Graças a Deus, meus irmãos, estamos rompendo, hoje é o 5º dia de medicamento, e somos muito gratos a Deus pelo cuidado dele, pelo milagre dele. Nosso filho, os irmãos ficaram sabendo, foi acometido da Covid-19, e nós estamos no mesmo ambiente, eu, Mércia, Isabela, e graças a Deus, até este momento, ou estamos assintomáticos ou nada aconteceu conosco. Estamos cuidando dele, os seus pertences individualizados agora, separados,
mas estamos no mesmo ambiente. Então, eu louvo a Deus pelo cuidado do Senhor sobre as nossas vidas, cuidado do Senhor na vida do Marcelinho, já dando a ele o restabelecimento. E estamos gratos porque sabemos que nos próximos dias ele estará livre desta enfermidade, para a glória do Senhor, e a nossa gratidão é sem fim, em todo o tempo, grato ao nosso Deus. Então, muito obrigado aos irmãos que ligaram, mandaram mensagem para mim, para a Mércia, para a Isabela, para o Marcelinho mesmo. Muito obrigado, meus irmãos. Neste momento, os irmãos ajudaram, aliviaram a caminhada, né? Toda a preocupação nossa, os irmãos têm nos ajudado. André também agradece pelas orações por seus pais. O pai continua na UTI e a mãe se recuperando de uma cirurgia. Vamos orar, André, pelos seus papais, agradecendo a Deus pelo restabelecimento, pela misericórdia do Senhor na vida dos seus papais. Então estamos, meus irmãos, mencionando os nossos motivos de gratidão a Deus. Eu quero orar ao Senhor nesta hora. Ore comigo, vamos agradecer, vamos apresentar a nossa gratidão ao Senhor e dizer: somos um povo grato, porque somos um povo abençoado pelo Senhor. Ó Deus querido, Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, estamos mais uma vez reunidos em Tua presença, em atos de adoração, de celebração. E agora, Senhor, quando os motivos de gratidão foram apresentados diante do Senhor, ó Deus, a restauração da saúde de muitos dos nossos queridos, Senhor, também, ó Deus, o sustento nosso, a questão do nosso emprego, a nossa família, a liderança espiritual da igreja. Ó Deus, todos nós, cada motivo que está no nosso coração, queremos neste momento trazer todos eles diante do Senhor e dizer: o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, a despeito das nossas falhas, das nossas imperfeições. O Senhor tem sido o nosso socorro bem presente na hora da angústia e a resposta a todo aquele que clama ao Senhor. Por isso, ó Pai, cada um de nós tem motivos diversos para agradecer o Senhor, para contar as bênçãos diante do Senhor, para dizer em alto e bom som, declarando que o Senhor é bom para com a igreja do Senhor, para com a vida de cada um de nós, para com as nossas famílias. Por isso, Senhor, receba a nossa gratidão em louvor, ó Deus, em serviço, em comunhão, ó Deus, em consagração, toda a dedicação nossa diante do Senhor, porque o Senhor tem sido bom e o Senhor será sempre bom para conosco. Louvado seja o teu nome, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor fará na vida de todos nós. Receba, pois, nossa gratidão, pois oramos agradecidos assim, oramos em o nome de Jesus. Amém. Também, meus irmãos, neste momento temos a grata satisfação de termos uma participação missionária. Eu quero convidar a nossa querida Débora Lins, a ministra de Evangelismo e Missões da Igreja Batista Canaã. Débora, se você está ouvindo, aí na sua telinha tem pedir para entrar ao vivo. É só clicar aí e vamos aceitar o seu convite para a sua participação. Não? O que aconteceu? Pelo Instagram da igreja. Então vamos aguardar um pouquinho, irmã Débora, acessar e a sua participação conosco neste momento, a participação missionária. Porque Débora tem sido nosso meio e convidada muito para participar de diversos eventos, tanto da Junta de Missões Mundiais quanto da Junta de Missões Nacionais. E separamos, porque temos nossos missionários. Esta semana dei um telefonema para Maria Elisa e Emerson Felipe. Eles estão a 40 minutos de Manaus, no centro de treinamento dos radicais Amazônia, né? E pude falar com Maria Elisa. E eles também já estão desde meados de, acho que fevereiro ou março,
lá no centro de treinamento, sem poder voltar para a cidade polo, onde eles atuam, e para lá irão também 6 novos missionários radicais, mas estão impedidos, porque toda a navegação foi suspensa, a navegação de pessoas, né, foi suspensa lá na região. Então, eles estão impossibilitados de voltarem para a cidade polo e darem continuidade, mas estão fazendo treinamento, estão intercedendo, lá na cidade de Manaus, um pouquinho distante. Estão bem de saúde, bem como todos os radicais, porque estão praticamente isolados lá no centro de treinamento. Quando fiz a viagem missionária do barco de missões nacionais, eu pude ir ao acampamento, o centro de treinamento, melhor dizendo, e é afastado de Manaus, de barco, 40 minutos. Então, eles não estão em contato, não estão correndo maiores riscos de contágio, porque não estão lá no centro urbano da cidade de Manaus. Então, continue orando pela Maria Elisa, pelo Emerson Felipe, porque estão com grandes responsabilidades de treinar novos jovens radicais para atuarem junto à população ribeirinha. Então, eu informei isso à irmã Débora, ao Ministério de Evangelismo e Missões, mas também tivemos o Despertar em 2020 de missões mundiais, e foi uma grande bênção, e Débora também teve atuação direta no Congresso da Junta de Missões Mundiais, e ela também falaria a respeito desse congresso. Também expectativas sobre a campanha de missões mundiais. Iniciamos em março, ainda estamos vivendo nos auspícios da campanha de missões mundiais, ainda precisamos levantar a nossa oferta, então devemos orar por isso, e a irmã Débora está à frente, também o nosso Ministério de Evangelismo e Missões, temos a irmã Sheila sendo convidada para participar de lives da Junta de Missões, também atuando diretamente, e outros irmãos do Ministério estão bem atuantes. Estamos tendo ainda os 31 dias de oração pela família. Vamos encerrar no próximo final de semana. E durante todo este mês recebemos os vídeos sobre os momentos de oração pela família, promovido pela Junta de Missões Nacionais. 31 dias de oração pela família. E, por último, agora, tivemos o Congresso Nacional de Missionários Voluntários da Junta de Missões Nacionais. E a irmã Débora participou de uma sala de vídeo, né, participando do momento de oração também e dirigindo esta sala. E Débora também falaria sobre o Congresso Nacional de Missionários Voluntários da Junta de Missões Nacionais. E teremos o encerramento da campanha dos 31 dias de oração no próximo final de semana, nos dias 29, 30 e 31, agora, o próximo final de semana, com a participação dos pastores. É uma conferência evangelística com os pastores, pastor Sam Tipti e pastor Fernando Brandão. Pastor Sami é um pastor evangelista, conferencista evangelístico, e ele estará participando desta conferência missionária e evangelística nos dias 29 a 31. Também pastor Fernando Brandão, em que teremos o encerramento dos 31 dias de oração pelas famílias e pela obra missionária no Brasil e no mundo. Então, alguns flashes, meus irmãos, do envolvimento da nossa igreja, da nossa ministra de Evangelismo e Missões, irmã Débora Lins, e todo o Ministério de Evangelismo e Missões, atuantes, como disse, em todas essas atividades, na direção das atividades de evangelismo da igreja e também nas campanhas missionárias e levantamento das nossas ofertas. Então, alguns flashes para os irmãos estarem informados e saberem que estamos pensando, respirando, atuando a respeito das questões que envolvem
a obra missionária. Então, lamentavelmente, não tivemos ainda. Estou pronta. Estou Ok, pronta, pastor. muito bem. Já ouviu tudo que eu falei? Sim, ouvi parte. Tá bom. Querida irmã Débora, pastor Daniel, uma alegria ter a irmã conosco. E eu estava fazendo aqui, dando um flash de todas essas atividades. É o despertar mesmo, é o proclamar de missões mundiais. Sim. Para continuar? Ah, proclamar em 2020, não foi? Nosso congresso Foi. missionário. Com 80 mil participantes, mais de Então, 80 mil participantes, e participação dos nossos missionários, aqueles missionários. caiu. Nem a gente, nem ele. Ok, estamos, meus irmãos, com uma dificuldade agora de conexão, mas uma Débora, assim que conseguir restabelecer também, poderá entrar. Então, meus irmãos, continuem conosco. É uma questão agora tecnológica, e a gente está sujeito a isso, né? Mas permaneça conosco, porque temos boas notícias, uma boa palavra de inspiração e desafio a respeito da obra missionária, a participação da irmã Débora Lins. Mas iremos prosseguir, porque vamos adiante, temos um tempinho. Assim que a irmã Débora restabelecer o contato, a gente volta a este momento, tá bom? Inclusive, teremos momento de intercessão pelas famílias e orarmos também pela obra missionária no Brasil e no mundo, com a participação da irmã Débora. Eu quero ler, meus irmãos, um texto da palavra de Deus que se encontra na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, os versos 26 e 27, que diz assim: E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Então, nesse momento precioso, nesse momento de grande valia, de grande importância, o momento da intercessão, da perseverança na oração, temos ajuda inconfundível, inquestionável do Espírito Santo de Deus, o nosso Deus conosco, que intercede por nós, que ajuda-nos nas nossas fraquezas a orarmos com sabedoria e perseverarmos diante do nosso Deus, orando em todo o tempo, orando sem cessar, como nos diz também o apóstolo Paulo em recomendação à igreja de Tessalônica, é uma recomendação para todos nós. Então vamos orar, meus irmãos, pela nossa vida espiritual, oraremos também pela saúde das nossas famílias, oraremos pelo nosso emprego, irmãos que estão empregados, outros que estão desempregados. Vamos colocar diante de Deus, meus irmãos, toda esta crise, toda esta situação política, econômica, também de saúde, mas isto para o nosso Deus não é absolutamente nada fator, que eu quero dizer, impossibilitador da ação de Deus na nossa vida. Há outras contratações também, há pessoas que estão sendo empregadas na área da saúde, tantas outras áreas, há solicitações de pessoas para trabalharem. Então,
Vamos orar a Deus para que aqueles irmãos que estão desempregados tenham seus empregos restabelecidos. Também o sustento das nossas famílias em todo o tempo. Vamos orar para que o Senhor, que é o grande provedor, que é o grande sustentador da sua igreja, do seu povo, das nossas vidas e família, vamos orar pedindo ao Senhor que continue se manifestando graça através do sustento das nossas famílias e o sustento da igreja também. Porque, como eu disse, meus irmãos, os nossos compromissos estão diante de nós. Graças ao nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor, que como seus filhos, como sua igreja, não postergamos, não adiamos, não tivemos que suspender compromisso absolutamente nenhum até o dia de hoje. Então, isso é motivo de gratidão. Por quê? Porque Deus é fiel usando a minha vida e usando a vida dos irmãos. Na fidelidade, seus dízimos, ofertas, há tantos compromissos que temos, eu sei disso, há tantas responsabilidades, mas não podemos deixar, meus irmãos, de fazer aquilo que sabemos ser verdadeiro à luz da palavra do Senhor. Dizimar e ofertar é uma responsabilidade daqueles que são de Jesus, daqueles que seguem o Senhor. Então, oraremos pelo sustento da nossa igreja neste momento e oraremos pelos irmãos que estão enfermos. Paulinho está pedindo por um amigo, Paulo Eduardo, que está se recuperando de um AVC. Paulinho e Yara pedem, então, pelo Paulo Eduardo. Mandélia pede oração pela Ingrid, que tem problemas respiratórios, e este momento é um momento de risco, de perigo para todos esses que têm. Vamos orar pela querida Ingrid. A Aninha pede pela saúde de sua prima e sua tia. Então vamos colocar tanto a prima quanto a tia, os familiares da Aninha, diante do Senhor. Quero pedir que os irmãos continuem orando pelo Marcelinho, como eu havia mencionado, orarmos também pelo total restabelecimento do irmão Aloysio e irmã Ivone. Falei com a irmã Ivone esta semana e também a Luísa e Ivone ficaram enfermos. Não sabemos se foram acometidos da Covid-19 também, mas muitos sintomas parecidos e graças a Deus eles estão se recuperando, mas ainda não tiveram um restabelecimento completo da saúde, principalmente o irmão Aloysio. Então vamos orar por esses queridos irmãos diáconos nossos, Aloysio e Ivone, também pelo Paulo Eduardo, pela Ingrid, pela tia e pela sobrinha, pela prima e tia da Aninha. Vamos colocar diante do Senhor. Também vamos orar, meus irmãos, por todos os outros irmãos nossos que estão enfermos. Os irmãos conhecem, vamos orar pelo irmão Paulo Faustino, pela Ana Aparecida, vamos orar pelo nosso irmão Aparecido, vamos orar pela Marilza, pelo Maurício, vamos orar pelos irmãos nossos que estão em idade avançada, já idosos, pela saúde deles. Vamos interceder, meus irmãos, há vários irmãos nossos carecendo nesta hora, tanto da restauração da saúde física, como também da saúde emocional. Há vários irmãos nossos que estão em isolamento social e já viviam solitários. Então vamos interceder por eles, vamos orar pelos médicos da nossa igreja. Noraires encerrou o plantão agora pela manhã, trabalhando a noite inteira no pronto atendimento lá em Diadema. Vamos orar pela Noraires, médica, membro da nossa igreja. Doutor Albino também, tirado o plantão, diversos, ininterruptamente trabalhando. Vamos orar pelos seus colegas de trabalho. Noraires perdeu um colega, um médico, a semana passada. Outro médico está também acometido da Covid-19. Ela mesma fará exame amanhã para ver se não está infectada ou se já está e está sintomática. Vamos orar pela Noraires, orar pelos seus filhos, orar pela família da irmã Sheila Couto, pela sua irmã. Vamos orar por ela, vamos orar pelos seus familiares do João. Em todo o tempo devemos colocar diante do nosso Deus, intercedendo pelos irmãos que estão enfermos. Agora lembrei a Cláudia, a irmã da Sheila, irmão Pedro Miller, irmã Jaísa. Vamos orar por essa família querida, colocando diante do nosso Deus os pedidos de oração que nos chegam, meus irmãos,
pelas famílias também que estão enlutadas, e há pessoas que a irmã Luanda pede por uma família enlutada, amiga da família também, perdeu o patriarca na família esta semana, e a família está muito abalada emocionalmente. Vamos orar pela família amiga da irmã Luanda. Também Edmilson pede oração pelo Plínio, esposa, diretores do hospital, e estão com Covid. Vamos orar, Edmilson, pelo senhor Plínio e pela sua esposa, diretores do hospital, onde Edmilson Mioto trabalha e estão acometidos da Covid-19. Vamos orar, meu querido, como eu estava mencionando, todos os profissionais da saúde, e o irmão é um deles, trabalha em ambiente hospitalar. Vamos orar, Edmilson, pela sua vida, pela querida Marilza Mioto também. Vamos interceder. Esses pedidos, meus irmãos, e outros que os irmãos têm diante do Senhor, coloquemos para continuarmos intercedendo, pedindo ao Senhor a direção do nosso Deus nesta hora. Vamos orar. Pai querido, Pai celeste, estamos diante da Tua presença, Senhor, e é movido por fé, Senhor Deus, pela confiança devida no Senhor, porque o Senhor é Deus de perto, é socorro presente, é o Deus criador de todas as coisas, o Deus todo-poderoso, conforme nos diz a Tua palavra, é o Deus do impossível. Portanto, Senhor, nos curvamos diante da Tua presença em oração, trazendo, Deus, a Tua presença, Senhor, todos esses pedidos de oração aqui mencionados, Marcelinho, Deus, Aloísio, Ivone, Senhor, Paulo Eduardo, Ingrid, ó Deus querido, ó tia e prima da irmã Ninha, Senhor Deus, os diretores ali do hospital onde Edmilson trabalha, Senhor Deus, seu Plínio, sua esposa, Senhor, também Noraires, Albino, seus colegas de trabalho, Isabel Navarro, Deus Claudete, Senhor, a Priscila Ramos e tantos outros irmãos nossos, a Jô, Senhor, trabalho na linha de frente, ó Deus querido, renove as forças físicas dos meus irmãos, também renove, Senhor Deus, em todo o tempo, cremos nos teus cuidados sobre a vida de cada um deles, guardando-os, livrando-os, Senhor Deus, desta enfermidade, porque estão, ó Deus, cumprindo os seus plantões, ajudando, Senhor, a cuidar e a salvar vidas, Senhor Deus, acometidas pela doença. Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, restaura a saúde dos nossos irmãos mencionados e guarde todos os profissionais de saúde, profissionais de outras áreas, Senhor Deus, tantos irmãos nossos trabalhando durante todo este tempo, Senhor, como a Rose do Márcio e tantos outros. Ó Senhor Deus, guarde cada um dos teus servos, Senhor, sustente-os, livra-os, Senhor Deus, bem como seus colegas de trabalho de igual modo. Ó Deus querido, colocamos nossas autoridades diante do Senhor, dando sabedoria na condução, ó Deus, deste tempo. Ó Deus, estamos apreensivos por conta de toda a questão política, a questão do isolamento, a questão, ó Deus, da economia. Ó Deus, são assuntos que estão diariamente diante de nós e queremos pedir, ó Deus, solução sobre toda esta questão. Sabemos que o Senhor está no controle, sabemos que o Senhor enxerga tudo adiante, o futuro está em tuas mãos. Por isso, ó Deus, ajuda-nos a confiar, a descansar, a ser obediente ao Senhor em tudo, ó Pai querido, e experimentar a boa, agradável, perfeita vontade do Senhor. Guarde toda a tua igreja, todos os familiares nossos. Eu oro então agradecido assim, todas as pessoas aqui mencionadas que estão enfermas, ainda hospitalizadas, como os papais do André. Ó Deus querido, tome cada um nas tuas mãos, traga cura segundo a tua vontade soberana e ajuda-nos a permanecermos fiéis ao Senhor, tendo nosso coração íntegro diante do Senhor, arrependidos dos nossos pecados e a nossa fé firmada somente em Ti. Eu oro então agradecido assim, eu oro em nome de Jesus. Amém. Sim, meus irmãos, Deus abençoe a todos, perseveremos em oração. Neste momento, quero ler uma porção da palavra do Senhor
para a nossa meditação nesta manhã da palavra do nosso Deus. Eu quero ler um texto da palavra do Senhor que se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 16. Lerei o verso 24 e 25. Evangelho de Mateus, capítulo 16, 24 a 25. São os dois versos que lerei do capítulo de número 16. Diz assim a palavra do Senhor: o discípulo de Cristo. Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Portanto, quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a vida por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveitará o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou que dará o homem em troca de sua alma? Porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai com seus anjos, e então retribuirá a cada um conforme as suas obras. Em verdade vos digo que alguns há dos que aqui se encontram, de que de maneira nenhuma passarão pela morte, até que vejam vir o Filho do Homem no seu reino. Acabei lendo o verso 27, 26 a 28 também. É um parágrafo para nossa compreensão nesta manhã da vontade de Deus para conosco, meus irmãos, servos do Senhor, discípulos do Senhor. Então, essas nomenclaturas, aquele que segue, aquele que serve a Jesus, compreende ou traz para a nossa vida algumas implicações. O discipulado do Senhor Jesus é extremamente... traz implicações, a palavra traz compromisso maior, comprometimento, isso que eu quero dizer. O discipulado do Senhor Jesus traz implicações maiores e exige de nós um maior comprometimento como discípulos e servos do Senhor Jesus, pois temos a afirmação, essa declaração a respeito da pessoa de Jesus, a seguinte afirmação: Jesus foi totalmente humano e totalmente Deus. É o que nos diz o evangelista João, no capítulo 1, os versos 1 e 14. Diz assim: no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E no verso de número 14 diz: mas a todos quantos Deus deu-lhes, a todos quantos creram no seu nome, Deus deu-lhes o poder de serem feitos seus filhos, chamados seus filhos. E vimos a glória de Jesus como a glória do unigênito do Pai. Então, temos diante de cada um de nós essa declaração bíblica a respeito de que Jesus foi totalmente homem, totalmente Deus. O que isto compreende, meus irmãos, ou o que isto quer dizer a respeito do discipulado? É que Jesus não foi um Deus transvestido de humano. Jesus é Deus que se encarnou, que tomou a forma humana, que viveu entre nós aproximadamente 33 anos e revelou, declarou para todos nós a sua missão. Então, Jesus foi e é Deus que encarnou e teve totalmente sua natureza humana. Ele foi homem de carne e osso, filho de um carpinteiro, conforme nos diz Marcos capítulo 6, o verso de número 3. Portanto, quando Jesus ordenou a pecadores publicando, dizendo: sigam-me, a obediência deles foi concreta e imediata, mediante o ato físico de colocar os pés na estrada, seguir seus passos e fazer parte do seu grupo de discípulos. Então, o primeiro chamado, ou no primeiro momento, o chamado de Jesus aos discípulos, quando disse: venham até mim e eu vos farei pescadores de homens, venham seguir-me, era um primeiro momento para serem seguidores fisicamente, para colocar o pé na estrada, as estradas da Palestina, região, e onde eles estivessem, fossem proclamadores, porta-vozes da mensagem do Evangelho de Jesus Cristo. Mas Jesus sabia, meus irmãos, que esse discipulado
o seguir fisicamente seria algo, seria uma implicação para os seus discípulos. E esse é o tema que eu quero pensar com os irmãos nesta manhã, as implicações para quem segue a Jesus. Ou seja, discipulado, serviço, tornar-se um adorador, um seguidor de Jesus, tem implicações para a nossa vida, exige um grau de comprometimento muito maior do que às vezes se imagina, do que às vezes se espera da nossa parte, porque da parte de Deus é uma obediência irrestrita, é um comprometimento muito grande. Então, a primeira implicação daquele que segue a Jesus é que seguir a Jesus quando ele não está fisicamente entre nós. Jesus sabia que não viveria para sempre neste mundo e, portanto, não teria discípulos que o acompanhassem no sentido físico. Mas que importa? Jesus, sabendo disso, o seu plano não o pegou de surpresa. O plano do Senhor Jesus de tornar homens pecadores, seus seguidores, transformados pelo seu próprio evangelho, para que eles se tornassem discípulos obedientes e portadores da mensagem transformadora que o evangelho de Jesus proporciona, o plano vai muito mais do que seguidores terrenos, seguidores fisicamente, é para toda a humanidade, para todos os que creem, se tornarem seguidores de Jesus. Então, em João 16, verso 5 e 7, diz: agora que vou para aquele que me enviou, eu lhes afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês, mas se eu for, eu o enviarei. Então, Jesus está falando a respeito do seu retorno à presença do Pai. Preparar-nos lugar, como está declarado em João, capítulo 6, capítulo 14, do verso 1 até o verso 6. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito, vou preparar-vos lugar. Se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então, para Jesus, isso estava muito claro. O seu plano de discipulado não era para um momento limitado pelo tempo, não era para seguidores fazerem isso fisicamente ou de maneira terrenal. Este plano é para a eternidade. É para todas as pessoas que creem em Jesus como Salvador. Então, Jesus tinha total consciência de que o chamado feito por ele para que as pessoas o seguissem continuaria depois que ele voltasse para o Pai. Esse era o plano dele. Então, esta é uma das implicações de quem quer seguir a Jesus. Não temos Jesus fisicamente conosco, temos Jesus de maneira espiritual, de maneira eterna, conosco. Então, precisamos continuar seguindo a Jesus, obedecendo a Jesus, servindo a Jesus, cumprindo os propósitos do discipulado dele na nossa vida. Portanto, o mandamento para o que o sigamos foi relevante e perdura até hoje. Não só no tempo em que ele viveu entre nós, mas por toda a eternidade. João, capítulo 16, versos 21 e 22, ele respondendo a Pedro a respeito de que Pedro interroga o que seria dos discípulos, a respeito de João, e disse: se eu quiser que João viva até que eu volte, aqui importa você. Quanto a você, siga-me. Então, Jesus deixa claro em diversos momentos para os seus discípulos que a responsabilidade deles era continuar seguindo a Jesus, estando ele presente fisicamente ou não. Então, meus irmãos, esta é uma das implicações do discipulado de Jesus. Esse versículo, então, indica que seguir a Jesus é segui-lo depois de sua partida deste mundo. Então, não se restringe aos moradores da Palestina. Jesus ordena que todos os seres humanos de todos os países, de todas as nações, tribos e raças,
se tornem seguidores de Jesus. Então, irmãos, o evangelho de Jesus tem que ser pregado a todas as nações, porque quando isto acontecer, chegará o fim, finalizará todas as coisas, o fim chegará. Mas depois que o evangelho de Jesus for pregado a toda criatura, em todas as nações, tribos, raças, em todos os lugares. Portanto, esta é a primeira implicação de quem segue a Jesus, segui-lo, mesmo que ele não esteja fisicamente, mas espiritualmente, continuamos sendo testemunhas de Jesus. A segunda implicação de seguir a Jesus é dar continuidade ao que ele começou. Esta grande obra, há mais de 2000 anos atrás, não ficou no passado. O evangelho de Jesus, meus irmãos, não ficou limitado ao primeiro século do cristianismo. Ele não findou quando os discípulos partiram também, como Jesus partiu e quando os discípulos partiram. Assim como os discípulos tiveram testemunho das pessoas quando chegavam nas cidades, estes que têm revolucionado o mundo chegaram até nós. Precisa este testemunho ecoar nos 4 cantos deste globo terrestre. Onde estivermos, precisamos ter este testemunho. Estes que têm revolucionado o mundo chegaram, estão entre nós. Então precisamos dar continuidade ao que Jesus começou. O plano de Jesus não é um plano falido, não é um plano ultrapassado. O plano de Jesus é eterno, é para a eternidade, é para que vidas sejam tiradas, resgatadas do pecado, mediante o arrependimento e a fé, e tenham uma morada celestial, a eternidade com Deus. Então Jesus declarou isso publicamente aos discípulos, dizendo: eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, verso 10. Pedro e André ouviram que o chamado de Jesus implicaria em algo muito maior e mais comprometedor, quando Jesus disse assim: sigam-me e eu vos farei pescadores de homens. Marcos 1, verso 17. O Filho do Homem veio, Jesus disse, para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Marcos capítulo 10, verso 45. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Então, o plano de Jesus é eterno porque envolve a eternidade na vida das pessoas, envolve o céu eterno para as pessoas que se arrependem e creem em Jesus como Salvador, ou para o inferno eterno para aqueles que, ouvindo o Evangelho, rejeitam a palavra de Deus, não se arrependem e não creem em Jesus como Salvador, aquele que morreu e ressuscitou para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, em resumo, meus irmãos, Jesus veio para morrer. Morrer por causa dos nossos pecados, não só pela nação judaica, mas pelos filhos de Deus espalhados pelo mundo inteiro. Então, seguir a Jesus significa dar prosseguimento à obra que ele veio realizar, reunir um povo fiel a ele para a glória de Deus, o nosso Pai. João 13, versos 34 e 35. A terceira implicação de seguir a Jesus é enfrentar os sofrimentos que ele enfrentou. Meus irmãos, Jesus não declarou que segui-lo seríamos pessoas somente vivendo situações felizes, que não teríamos mais problemas. Pelo contrário, Jesus advertiu seus discípulos naquela ocasião e a sua palavra perdura até hoje em advertência a todos nós. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Portanto, Jesus declarou primeiro assim: preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. Este é um versículo que está em Lucas, capítulo 13, o verso de número 36. Jesus declarou perante Pilatos e seus discípulos: preciso prosseguir hoje, amanhã e depois de amanhã, pois certamente nenhum profeta deve morrer fora de Jerusalém. E em seguida faz o lamento sobre Jerusalém, 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 que mata os seus profetas.
ele sobe em direção a Jerusalém. 3 dias ele diz que ressuscitaria e ressuscitou. Então esse é o plano do Senhor Jesus. Prepara os discípulos para a sua morte, para enfrentar a cruz. Vai em direção a Jerusalém, é necessário que eu vá a Jerusalém. E estando em Jerusalém, irei para morrer. Ao 3º dia, ressuscitarei. Então ele sabia que seu sofrimento recairia também sobre seus discípulos. Isso está em João capítulo 15, verso 5, verso 20, e Mateus 16, 24. Por isso ele advertiu os seus discípulos, dizendo: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia sua cruz e siga-me. O tomar a cruz de Jesus significa participar dos sofrimentos que ele enfrentou. Nenhum discípulo de Jesus viverá sem sofrimento, sem adversidades, sem perseguições, sem incompreensões por causa da nossa fé. Então, quando sofremos por Jesus, mostramos a todos seu valor supremo na nossa vida. Meus irmãos, por isso eu tenho declarado neste tempo, o tempo de pandemia, de desafios com a nossa saúde, com a economia, com a provisão de Deus na nossa vida, com o cancelamento da nossa agenda, todo esse transtorno que estamos vivendo, eu tenho dito, este é um momento de sofrimento, mas também é um momento de oportunidade, oportunidade de declarar a nossa fé, de declarar quem é o nosso bem maior. O nosso maior tesouro não está neste mundo, não está nesta vida, mas o nosso maior tesouro e o nosso valor supremo, ou o valor supremo da nossa vida, está na pessoa a quem servimos, a pessoa a quem um dia entregamos a nossa vida. Então este é um grande momento, quando sofremos em Cristo Jesus, mostramos a diferença que temos na nossa vida como discípulo do Senhor. E quem é o nosso bem maior? Qual é o valor supremo na nossa vida? É a pessoa de Jesus. O nosso tesouro maior não está neste mundo, mas no mundo vindouro, na eternidade. Por isso Jesus disse: não ajunteis tesouros nesta terra, porque traça e ferrugem consome, mas ajunteis tesouros no céu, onde nem a traça e a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. O nosso sofrimento por Jesus é temporário, meus irmãos, mas a nossa alegria em Jesus, ela é eterna. Portanto, teremos uma grande recompensa. Alegrai-vos e exultai diante do sofrimento, diz o evangelista Mateus capítulo 5, verso 12. Alegrai-vos e exultai por causa das perseguições, daqueles que vos perseguem, porque teremos uma grande recompensa, um grande galardão na eternidade. Então, tenho-lhes dito, disse Jesus, para que minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. João capítulo 15, o verso de número 11. E a última implicação, meus irmãos, seguir a Jesus tem um preço alto, mas valerá sempre a pena. Jesus nunca enganou seus discípulos. Jesus nunca os atraiu com engodos, com mentiras, com manobras. Jesus advertiu: se alguém quer vir após ele, negue-se. No mundo tereis aflições. Os meus sofrimentos, vocês recairão sobre vocês também. Seguir a Jesus, portanto, tem um alto preço, mas também tem uma grande recompensa. Então, vale a pena, em todo o tempo, seguir a Jesus. Permita, então, queridos, que o chamado para seguir a Jesus seja claro e sincero. Neste mundo tereis aflições, mas eu venci. João 16, 33. O preço de seguir a Jesus é alto, mas sempre valerá a pena. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então essas são as implicações de quem segue a Jesus. Segui-lo não estando ele fisicamente entre nós. Segui-lo experimentando, vivenciando os sofrimentos que ele enfrentou. Os sofrimentos dele recairão sobre nós. Viveremos também as situações de que a terceira implicação
é enfrentar os sofrimentos que ele enfrentou. Seguir a Jesus é dar continuidade à obra que ele começou, enfrentar os sofrimentos e saber que com Jesus vale a pena em todo tempo, porque a alegria do Senhor é eterna, é para sempre. Eu deixo esta alegria com vocês para que a minha alegria seja completa na vida de vocês. É um alto preço seguir a Jesus, mas vale a pena. Portanto, meus irmãos, que o Senhor os abençoe nesta manhã e que estejamos sempre conscientes de que seguir a Jesus exige de nós um alto comprometimento. Há muitas implicações. Sejamos, pois, fiéis para que este Evangelho de Jesus seja pregado a toda criatura e então o fim chegará. Que Deus os abençoe nesta manhã. Às 18h30 estaremos de volta e aí, se pudermos restabelecer e tivermos condições, a irmã Débora então participará conosco no culto da noite. Deus abençoe a todos, tenha um dia abençoado e abençoador na presença do Senhor. Pai querido, receba a nossa gratidão, pois eu oro agradecido por tudo que o Senhor é e por tudo que o Senhor tem feito na nossa vida. Eu oro em o nome de Jesus. Amém. Deus os abençoe, meus irmãos.